Olá, federaizinhos da matemática. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos analisar a função cosseno. Vamos observar o domínio, a imagem, o período e a paridade da função cosseno, bem como a função cosseno se comporta na circunferência trigonométrica e no gráfico. Tá ok? Então, para iniciar, nós vamos lembrar de alguns detalhes interessantes sobre a função cosseno, como, por exemplo, aonde a gente observa a função cosseno? Aonde a gente observa o cosseno? No eixo das abscissas, aqui ó, no x. Está dando para vocês observarem? Olha aí para a circunferência trigonométrica, aqui no eixo x. Aqui é o seno. Ele vai variar de quanto? Vai variar de 1 até menos 1. Aonde que o cosseno vai ser positivo? É só lembrar do gráfico, né, do plano cartesiano. Para a direita, positivo, para a esquerda, negativo. Então, no primeiro quadrante e no quarto quadrante, o cosseno vai ser positivo. No segundo quadrante e no terceiro quadrante, ele vai ser negativo. Tá ok? Então, vamos lá. Quem é o cosseno de zero, pessoal? Quem é o cosseno de zero? Então, o cosseno de zero, esse arco aqui, o arco é unitário. Então, o cosseno de zero vai ser o comprimento desse arco, que vale quanto? Vale 1. Quem observou 1 está de parabéns. Agora, quem vai ser o cosseno de π sobre 2? Então, cosseno de π sobre 2 vai ser, olha só, o cosseno de zero foi 1. Observe aqui do ladinho da circunferência trigonométrica, aqui no plano cartesiano, a movimentação da senoide, que é essa cobrinha. Então, quando o cosseno foi igual a zero, quando o grau, o ângulo foi zero, o cosseno de zero deu 1. Agora, o cosseno de π sobre 2 deu quanto? O pontinho está em cima do eixo das abscissas. Ou seja, toda vez que o ponto estiver em cima do eixo das abscissas, é porque o cosseno é igual a zero. E se você perceber, o que é o cosseno? É a projeção em cima do eixo das abscissas. Quando o cosseno está aqui, o cosseno de π sobre 2, olha, ele vai fazer a projeção aonde? Na origem, ou seja, o valor vai ser zero. E quando o cosseno for igual a π? Então, se você observar, o cosseno vai variar de 1 até menos 1. Logo, o cosseno de π vai ser menos 1. Tá certo? Observando aqui o gráfico, né, a senoide, ó. O cosseno de π foi igual a quanto? A menos 1. E o cosseno de 3π sobre 2, que equivale a 270, foi igual a quanto? A zero. Ó. Porque a projeção vai dar onde? Desse arco aqui, desse ângulo de 3π sobre 2, vai dar na origem. Na origem é zero. E quando der uma volta completa, no caso aqui 2π, que é 360 graus, vai ser igual a 1. Por quê? Porque esse valor aqui ó, é o valor do arco unitário, que dá 1. Como está aqui do lado direito do gráfico, é positivo, né? Mais 1. Então, esse é o gráfico da função cosseno, super simples. É uma senoide, é claro que aqui vai até o infinito para a direita e vai até o infinito para a esquerda. E agora a gente vai analisar o período. Quem é primeiro o domínio? Né? O domínio são todos os números reais. Eu coloquei aqui esses valores, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, só para dar uma volta completa, e são ângulos que são fáceis da gente compreender, né? Encontrar a solução. Mas poderia ser qualquer outro número. E a imagem? A imagem é a projeção da senoide. Vou colocar aqui novamente aqui a senoide.
Então, a imagem é a projeção aqui da senoide no eixo Y. Então, vai variar. O ponto mais alto é 1 e o ponto mais baixo é -1. Então, vai variar nesse espaço aqui. Ó. A sombra, a projeção, é esse espaço aqui. Então, a imagem vai variar de 1 até -1. Certo? Está aqui, ó, de -1 até 1. E quem seria o período? O período, pessoal, vou desenhar de novo aqui a senoide. Então, uma volta completa, ela começou aqui no 1, aí fez toda essa movimentação e voltou para o 1. Quando eu der 2 voltas completas, ela vai fazer esse mesmo movimento até o infinito. Então, a cada 2π, ela repete o movimento, o período. Então, o período vai ser de 2π. E o que seria a paridade? Então, no caso aqui da paridade, é só para você dizer se é uma função par ou é uma função ímpar. No seno, tem um vídeo já no nosso canal, você pode rever, se ainda não viu. No seno é função ímpar. Aqui no cosseno vai ser função par. Por que vai ser função par? Observe o seguinte, ó. Eu tenho aqui um ângulo de 60 graus. Vamos colocar aqui 60 graus ou aproximadamente a 60. Pronto, 60 graus. Tá ok? Quem é o cosseno de 60 graus? Se você observar a projeção aqui, ó, é a metade. Tá ok? A metade. Positivo. Agora, se eu colocar aqui, ó, na parte inferior, na parte negativa, vamos ver aqui um arco côngruo a 60 graus, um arco de 300 graus. Pronto, aproximadamente 300 graus. Então, ó, o valor vai ser o mesmo, vai ser meio e positivo. Então, por isso que aqui tem, ó, a paridade é dada por cosseno de -x é igual a cosseno de x. Ou seja, não importa se o ângulo vai ser negativo ou se vai ser positivo, o resultado vai ser sempre igual, né? Os resultados serão sempre iguais, tá ok? Então, nesse caso aqui, o arco de 60 graus é côngruo ao de 300. Sinais iguais. Valeu, pessoal? Então, essa era a nossa aula de hoje, função cosseno, apenas para dar uma ideia do que é o cosseno, tanto na circunferência trigonométrica como no gráfico. Vocês terem essa noção de como que se comporta o cosseno na circunferência trigonométrica e no gráfico, e entender o que é o domínio, a imagem, o período e a paridade. Se você gostou, deixe o seu like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Vem com o Federal e tudo vai ficar legal.